Jesus Cristo realmente era o cara. Então, gente, eu finalmente terminei aqui a leitura literária da Bíblia Sagrada. Foram meses e meses lendo esse negócio gigantesco até chegar ao importantíssimo Novo Testamento, que vai ser uma virada total aqui no discurso bíblico. Isso porque absolutamente tudo muda com a chegada desse cara tão fascinante chamado Jesus Cristo. O mais impressionante é que, mesmo para quem lê a Bíblia de uma forma literária ou histórica, sem necessariamente uma experiência religiosa envolvida, é impossível negar o impacto da figura de Jesus Cristo. Isso porque ele vai reorganizar absolutamente o tom da narrativa toda aqui. Então a lógica vai deixar de ser sobre punição e leis e regras e vai ser muito mais sobre compaixão, humildade, amor e, mais importante do que isso, transformação individual. Isso tem tudo a ver com a ideia aqui do Novo Testamento, né? Porque esse nome vai ser referente justamente a essa nova aliança de Deus com a humanidade. Então, se no Antigo Testamento a gente tinha muito mais uma relação de Deus com o povo de Israel, com as leis, os profetas e todas aquelas guerras, aqui no Novo Testamento a gente vai ver essa aliança sendo renovada com a chegada desse Messias, com uma figura humana que representaria Deus ali na Terra, né? Então esse conjunto de livros aqui é formado por 4 evangelhos, de Marcos, João, Lucas e Mateus, que vão narrar justamente a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição ali de Jesus. Em seguida a gente tem os Atos dos Apóstolos, que vão dar início a essa ideia ali do cristianismo, e mais adiante, finalizando aqui a Bíblia, a gente vai ter o apoteótico livro do Apocalipse, em que a gente vai ver o fim do mundo. E aí, falando sobre os evangelhos, o que eu acho mais bonito é ver como cada um vai ter uma visão muito própria ali de Jesus. Cada evangelho vai trazer uma luz um tanto diferente ali sobre o Messias, né? Enquanto Mateus está tentando provar que Jesus realmente era o Messias, a gente vai ver no evangelho de Lucas uma figura muito mais humanizada, muito mais voltada para os marginalizados, para os pobres e doentes e para as mulheres. O evangelho de Marcos vai ser um pouco mais urgente, um pouco mais direto, e o evangelho de João vai trazer uma vibe um tanto mais filosófica e simbólica ali para a passagem de Jesus, né? Inclusive nesse evangelho que a gente vai ter a famosa frase do princípio era o verbo e tudo mais, então a gente percebe um convite para que a gente pare e contemple. Enfim, no final das contas, nesses 4 evangelhos aqui, a gente vai perceber que esses caras estão contando basicamente a mesma história. E o interessante disso é porque a gente não tem necessariamente um evangelho de Jesus, né? Então a gente percebe pelo olhar desses apóstolos, que às vezes é um tanto fragmentado também, a construção dessa imagem que tenta realmente dar conta do impacto que ele causou. O que faz muito sentido também, porque narrativamente falando, Jesus era uma figura muito poderosa, o cara andava ali com pescadores e com os pobres, ele criticava ali a autoridade, ele batia de frente com os poderosos mesmo, e mais do que isso, ele também contava umas parábolas muito bonitas, parábolas que parecem muito simples, mas que têm um significado emocional muito poderoso. O mais interessante disso é que Jesus também quebrava uns tabus e paradigmas, né? Porque se talvez a gente tivesse uma ideia de um Messias um tanto mais incisivo, ou militar, ou conquistador, essa liderança de Jesus Cristo consistia justamente em se colocar como humano, em se colocar como igual. Então ele instigava o despertar da consciência mesmo, né? Inclusive da consciência crítica, porque muitas vezes ele vai nos convidar a desconfiar do poder. E aí, é claro, a gente vai ter toda a coisa da crucificação, da morte, da ressurreição, que vai ser o ponto máximo aqui do simbolismo teológico do cristianismo, essa narrativa de derrota, que na verdade é o triunfo de Jesus. Enfim, gente, ele era um cara absolutamente fascinante, muito inteligente, muito carismático. Eu estou absolutamente obcecado aqui por Jesus Cristo. E aí, depois dos evangelhos, a gente vai ter os Atos dos Apóstolos, em que a gente vai ter basicamente cartas, onde a ideia principal é: tá, agora que Jesus morreu, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai continuar esse movimento iniciado por Jesus Cristo, né? E é aí que a gente vai ter a expansão do cristianismo e a entrada desse cara que tem um pouco de treta, que é justamente, talvez o apóstolo mais importante aqui dessa parte, que é justamente o Paulo. Não é nem com Judas, que foi o traidor de Jesus, que eu tenho um problema, é com Paulo mesmo, porque eu realmente dei uma cansada aqui nas cartas dele. É que o Paulo, ele tem muito o tom desse cara que descobriu um assunto novo e agora quer propagar para todo mundo. O que é claro, não tem nenhum problema. Só que o que acontece é que ele tem um tom tão doutrinatário que eu achei um porre. Então a gente entende que ele tá na cadeia, ele tá na prisão, ele tá enviando cartas ali à torta e à direita para todo mundo sobre as ideias de Jesus, expandindo essa ideia de cristianismo. Eu sei da importância do Paulo aqui pro cristianismo, só que ao contrário, por exemplo, dos evangelhos de Mateus e de Lucas, que eu acho que captavam de uma forma muito mais humana, muito mais autêntica a ideia de Jesus, o Paulo, ele tem um tom extremamente institucionalizado, e eu acho que é aí que o negócio começa
a dar um pouco errado pra mim. Mas enfim, não vou entrar muito nesse sarau, porque a gente chegou aqui, finalmente, ao último e derradeiro livro da Bíblia, que é justamente o Apocalipse. E qual é a melhor forma de encerrar um negócio desse aqui, gente? Acabando com o mundo. Gente, que viagem que é o livro do Apocalipse. É lindo, é maravilhoso. A gente vai ter o céu se abrindo, e os anjos de trombetas, e bichos saindo do mar, e cavaleiros, e número da besta, e a meretriz do Apocalipse. A gente vai ter uma batalha cósmica, o juízo final, e lágrimas, e sangue, e sofrimento, arrebatamento. É impressionante. O Apocalipse realmente parece um surto místico, o que faz dele absolutamente fascinante, porque a gente precisa também entender que ele foi escrito num contexto de perseguição. Então é preciso entender que ele é um livro profundamente simbólico. Ele tenta transformar um contexto de sofrimento político em uma linguagem épica. Ele é basicamente um delírio de esperança, e isso que o torna tão lindo. É o livro mais performático aqui da Bíblia, e eu pessoalmente torço muito para vivenciar essa experiência aqui do juízo final algum dia. Então é isso, gente. Acabei aqui a leitura da Bíblia. Foi uma experiência mais totalizadora, mais estranha, mais recompensadora e também a mais cansativa da minha vida. Ler a Bíblia de cabo a rabo assim talvez não seja uma ideia tão boa. Então, se existe essa máxima de que o Shakespeare esgotou todas as premissas possíveis à lei de história, eu acho que a Bíblia esgotou todo tipo de experiência humana possível, porque a gente vai ter basicamente uma biblioteca da humanidade mesmo. A gente vai ter a fé, o amor, a redenção, a violência, a história, a esperança, o sofrimento, enfim, absolutamente tudo. Senti absolutamente todos os sentimentos lendo esse pequeno, grande livrinho aqui. E tô muito feliz de ter terminado. Foi a melhor experiência literária da minha vida.